O Rio de Janeiro vive refém, o Brasil inteiro vive refém. E a pergunta que não quer calar é: será que a fórmula de Nayib Bukele, o presidente que tirou El Salvador do caos e fez a criminalidade despencar em mais de 90%, poderia funcionar no Rio de Janeiro? Ou pelo menos, será que deveria inspirar as nossas autoridades? Meu nome é Anne Dias e esse é mais um vídeo do canal que te conta a verdade sem filtro e sem ideologias. A resposta é simples. É claro que El Salvador deveria inspirar o Brasil, mas aqui o buraco é sempre mais embaixo. A verdade é que a gente vive uma realidade parecida com a de El Salvador, mas estamos presos a uma dupla sabotagem. De um lado, a gente tem a narrativa ideológica do STF e do governo que insiste em chamar bandido de vítima e de limitar a atuação da polícia. E do outro lado, a gente tem a burocracia de Brasília, que tira a autonomia dos estados. E essa é a dupla que impede o Brasil de ter o seu próprio Bukele. E é sobre isso que nós vamos conversar por aqui hoje. Então fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar como que as políticas do STF e do governo federal estão impedindo o Rio de Janeiro de se inspirar no modelo que já deu certo. E aproveita, é claro, para deixar o seu like, isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Para a gente entender o que El Salvador fez, primeiro a gente tem que voltar um pouco no tempo. Antes, a gente tinha as gangues, conhecidas como maras. Como exemplo, a gente tem a MS-13 e a Barrio 18, que são as duas mais perigosas de El Salvador, que controlavam territórios inteiros no país. Era o mesmo tipo de dominação que a gente vê hoje em muitas comunidades do Rio e até fora do Rio de Janeiro. Um narco-estado operado pelo crime organizado. Em 2018, El Salvador tinha 51 homicídios para cada 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, a OMS, Organização Mundial da Saúde, considera que acima de 10 já se trata de um caso de violência epidêmica, ou seja, El Salvador vivia uma guerra civil não declarada. Quando o Bukele assumiu, ele entendeu que aquilo não era só um problema social, era uma guerra contra o Estado. E ele teve coragem de chamar o problema pelo nome que deve ser chamado: terrorismo. E a grande virada veio em 2022, quando ele decretou o regime de exceção depois de um fim de semana que teve 87 mortes causadas pelas facções. Então, ele autorizou o uso das Forças Armadas, ele prendeu as lideranças e implementou uma política mão de ferro. O objetivo era um só: acabar com a dominação territorial. E na prática, isso mudou tudo. Bairros inteiros onde antes as gangues cobravam impostos e impunham toques de recolher voltaram a ter paz. As pessoas voltaram a abrir os seus comércios, a andar nas ruas, a viver normalmente. O que mudou foi o básico: o medo acabou porque os bandidos estavam na cadeia. O Bukele foi acusado de autoritarismo e de romper com princípios democráticos, mas o resultado é que ele prendeu mais de 70 mil criminosos. Ele criou o Secote, a mega prisão salvadorenha, e também teve controle total sobre as facções dentro e fora das cadeias. E o dado que os esquerdistas não querem que você saiba é que hoje El Salvador registra um índice de 1,9 mortes a cada 100 mil habitantes, ou seja, mais de 90% de redução. Agora vamos olhar para o Rio de Janeiro. O tamanho do Rio é o dobro de El Salvador. O território de El Salvador tem 21 mil quilômetros quadrados e o estado do Rio de Janeiro tem 43 mil metros quadrados. Em população, são 6,5 milhões lá e 17 milhões no Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro é basicamente 2 El Salvador. Mas então, se são territórios minimamente parecidos, por que não dá certo de aplicar a mesma estratégia? A resposta é que temos dois grandes obstáculos aqui no Brasil. O primeiro é a convicção ideológica das autoridades e a segunda é a falha no sistema federativo. O Rio de Janeiro ainda registra cerca de 20 homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Só que, diferente de Bukele, um governador brasileiro não pode, por conta própria, classificar facções como terroristas, suspender os direitos dos criminosos ou usar o exército de forma autônoma e contínua. E o mais revoltante é que, enquanto a população apoia a polícia, o judiciário em Brasília faz o oposto. De acordo com uma pesquisa da Genial Quest, 73% dos cariocas acreditam que a polícia deve realizar as operações nas comunidades. Mas o STF não. O STF insiste em colocar obstáculos. Toda vez que tem uma ação mais firme, vem uma liminar, uma decisão, uma crítica. A DPF das favelas é o símbolo disso.
Uma decisão que travou o trabalho da polícia e enfraqueceu a presença do Estado, onde as facções dominam territórios inteiros. Então a diferença é clara: Bukele, como presidente de um país pequeno, tem autonomia total para agir. Chegou a destituir juízes da Suprema Corte e centralizar o poder para recuperar a segurança pública. Já no Brasil, os governadores que tentam agir são engessados por um sistema que concentra tudo em Brasília. O STF, que deveria garantir o pacto federativo, virou agente centralizador que decide o que pode e o que não pode ser feito na segurança pública de cada estado, como se Curitiba, Rio de Janeiro e Manaus fossem iguais. E o resultado é esse: o governador Cláudio Castro, que lidera as operações do Rio de Janeiro, está sendo ameaçado até de prisão. Um governador eleito ameaçado por fazer o que o povo apoia. Você acha isso normal? Você acha que o STF está ajudando ou está atrapalhando a segurança pública? Deixa sua opinião aqui nos comentários. No fim das contas, a lei é a chave. A gente precisa tipificar as facções criminosas como terroristas, porque dominar território impondo terror é terrorismo e ponto final. Se o Brasil tivesse a coragem de Bukele e adotasse a classificação de terrorismo, como propõe o substitutivo ao PL 1283 de 2025, a pena de prisão para esses criminosos iria até 30 anos de cadeia e até o exército poderia ser mobilizado. Se o Brasil quiser se inspirar no exemplo de El Salvador, é urgente a paralisação da PEC da segurança pública, que é só uma manobra para burocratizar e tirar mais poder ainda dos governadores que já são tão limitados e são quem sabem de fato a realidade das guerras. Aliás, se você quiser saber mais sobre como a PEC da segurança pública é um atraso para o Brasil, deixa aqui nos comentários que a gente vai preparar um material também sobre esse assunto. No fim das contas, o que impede o Brasil de reagir não é a falta de força, é a falta de coragem. Enquanto o STF e o governo federal continuarem tratando o crime como questão social, o país vai seguir sendo refém do terror, e quem paga essa conta é o cidadão de bem. El Salvador provou que quando o Estado assume o seu papel, o terror recua. Aqui, o Estado ainda pede desculpa para bandido. Dominar território impondo medo é terrorismo e o Brasil precisa, com urgência, chamar o crime pelo nome certo. Se você concorda com esse conteúdo, compartilha esse vídeo, manda para aquele teu amigo que ainda acha que segurança pública é um debate ideológico. Deixa aqui o seu comentário. Você acha que o Brasil tem coragem de aplicar as estratégias que o Bukele aplicou lá em El Salvador? E claro, se inscreve nesse canal para você não perder nenhum conteúdo, porque por aqui a gente vai seguir espalhando as verdades porque a gente não desistiu do Brasil. Até o próximo vídeo.